Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de seminário. Eu sou o professor Valdeci Araújo e hoje nós vamos falar sobre o processo contábil, nossa primeira aula de seminário do semestre. Primeiro, abrir um parênteses aqui para falar sobre nossa atividade em sala, nossa aula-atividade. Vocês estavam fazendo prova e essa aula-atividade depois vocês podem fazer uma leitura completa do texto. O texto falava sobre essa evolução da contabilidade, então vocês vão verificar desde achados arqueológicos, vai falar de 6.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, e aí toda essa evolução até os dias atuais, mostrando um pouquinho mais para vocês sobre essa contabilidade lá na Itália, fala um pouquinho de Luca Pacioli também, sobre essas partidas dobradas, assunto que nós vamos rever na nossa teleaula de hoje, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse processo contábil. Dentro desse processo contábil também, nós vamos falar sobre um pouco da evolução, vamos começar a falar sobre conceitos de contabilidade, nós vamos relembrar as contas patrimoniais, vamos falar desse objetivo da contabilidade também, e nas contas patrimoniais vamos falar de ativo, vamos falar de passivo, vamos falar de patrimônio líquido também. E aí, dentro desse processo, nós vamos novamente destacar o que vem a ser uma origem, quando acontece uma aplicação, e falar também sobre esses débitos e créditos. Eu sei que para alguns alunos ainda fica uma certa dúvida, mas sempre lembrando que a contabilidade ela vai ter uma evolução para vocês também. Isso acontece, vocês estão no primeiro e segundo semestre, depois a gente tem o terceiro, quarto, e nessa evolução vocês vão ver a contabilidade comercial, vocês vão verificar a contabilidade de serviços também, depois a contabilidade industrial, e nesse passo a passo, até chegar no oitavo semestre, vocês terão muitas ações, então vão ter muitos lançamentos, e aí com certeza esse débito e crédito vai passar a ser uma coisa bem automática para vocês. Mas é claro que é interessante você entender também quais são as contas que fazem parte do meu ativo, as contas que fazem parte do passivo. Lá no meu plano de contas, quais são essas contas? Quando é que eu tenho que fazer realmente um débito? Quando eu tenho que fazer um crédito? Quando é uma origem? De onde está vindo esse recurso? Onde eu estou fazendo a aplicação desse recurso? E aí quando você sabe quando é uma origem, a origem eu faço um crédito e toda vez que eu tenho uma aplicação, eu faço um débito. Também nessa evolução, vocês vão verificar que tem algumas contas redutoras, que são o inverso dessas aplicações. Mas a gente não precisa se apavorar nesse momento, porque vocês terão um tempo para entender um pouco mais sobre cada uma dessas movimentações que acontecem na contabilidade. E aí nós temos essas partidas dobradas. Toda vez que eu tenho uma conta de débito, eu também tenho uma conta de crédito, sempre no mesmo valor, para que as contas do meu ativo e as contas do meu passivo elas sejam as mesmas. O que seria o quê? Bater o meu balanço. Tudo bem? Já para começar, vamos dar uma olhadinha no quadro lá para a gente ver um pouquinho sobre esse conceito da contabilidade. A contabilidade aqui de uma forma mais prática, nós podemos dizer que a contabilidade ele é um sistema de informação e em si também faz parte de um sistema de informações gerenciais. Aqui nós vamos falar sobre essa questão da gestão empresarial. Nós temos várias pessoas envolvidas na contabilidade, que é essa ciência social aplicada, que ela é concebida para quê? Para ela captar, ela vai registrar, vai acumular, resumir e vai interpretar também os fenômenos que envolvem o patrimônio, ou seja, aquelas situações econômicas, situações financeiras e situações patrimoniais da empresa. Eu quero saber dessas situações econômicas, quero saber se realmente a empresa ela tem caixa para pagar os fornecedores, para fazer o pagamento dos funcionários. Eu quero conhecer a situação patrimonial da empresa, eu quero saber como são as contas que fazem parte lá do meu ativo, quero conhecer o meu estoque, quero conhecer também as minhas despesas, quais são as obrigações da minha empresa. Então, todas essas informações elas têm uma intenção gerencial. A gestão. Para que aconteça uma gestão adequada na empresa, é necessário que todas essas informações elas sejam adequadas, sejam fidedignas também. Eu preciso receber essas informações e fazer uma contabilidade correta, para que quando eu tiver que tomar uma decisão em um setor da empresa ou um acionista que vai fazer parte das ações da empresa, ele tenha realmente uma noção clara do que está acontecendo na empresa. E aí nós temos todos aqueles usuários da contabilidade. Nós vamos falar daqui a pouquinho nos usuários
internos e usuários externos. Então, as pessoas que fazem parte desses usuários internos, eles fazem uso da contabilidade para tomada de decisão. Então, a contabilidade ela tem como objetivo o quê? Cuidar desse patrimônio, fornecer informações para as pessoas interessadas. Então, eu tenho que tomar uma decisão na empresa, eu tenho que entrar numa descontinuidade de um setor da empresa. Para isso, eu vou consultar todos os relatórios, todas as informações, para saber se realmente é necessário, se for necessário, qual o prazo para fazer isso. Se é interessante a minha empresa comprar um estoque para, de repente, conseguir um preço melhor, essa mercadoria está vendendo a dólar, de repente o dólar baixou, não está muito difícil, muito fácil acontecer, mas o dólar baixou e eu posso fazer uma compra de uma mercadoria para colocar no meu estoque. Eu tenho caixa para isso? Então nós vamos fazer a verificação de todas essas informações. Eu tenho uma venda, eu tenho que saber quanto realmente de mercadoria eu tenho para que isso aconteça. Então esses gestores, os gerentes, os administradores da empresa, eles precisam das informações que a contabilidade ela apresenta. E dentro desse processo também na gestão, nós não podemos abrir mão das informações de outros setores, não só a contabilidade, porque a contabilidade sozinha, ela não consegue fazer nada. A contabilidade, ela precisa da informação lá daquele funcionário que trabalha com gerente de um setor. A contabilidade também precisa dos outros setores, o setor financeiro, o setor que trabalha lá com os advogados da empresa para trazer as informações, se tem situações trabalhistas que a contabilidade precisa de informação. E dentro da contabilidade, os setores como o setor de RH, o setor fiscal e o setor de contabilidade, todos trabalhando junto para que uma gestão ela aconteça de uma forma realmente adequada. Continuando no quadro, nós vamos falar sobre esse objeto da contabilidade. O que vem a ser o objeto da contabilidade? Nós sabemos que o objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, o objetivo dela é o controle desse patrimônio e vai fornecer também informações do mesmo aos usuários. E essas informações vão ser informações para a tomada de decisões. Então, no caso aqui, vai ser feito o quê? Esse controle do patrimônio e também uma análise das causas das suas mutações. Quando o meu patrimônio está aumentando ou quando ele está sofrendo uma diminuição. Então, essa análise vai ter que ser feita. Mas a gente tem que entender que o objeto é controlar esse patrimônio aqui. O patrimônio das entidades, nós já verificamos que esse patrimônio ele é feito de bens, direitos e as obrigações. E dentro desses bens, direitos e obrigações, é interessante também que a gente saiba que toda vez que tem que acontecer um controle, nós vamos controlar esses bens da empresa, esse patrimônio da empresa, essas obrigações, quanto eu devo realmente para cada fornecedor, eu tenho condições de fazer uma compra a prazo, a minha empresa tem condições realmente de cumprir com essa obrigação, ela tem condições financeiras de pagar esse meu fornecedor? Porque também o fornecedor, como aquele usuário externo, ele também, para vender para a empresa, ele precisa de algumas informações porque a garantia dele está no pagamento dessa empresa. E para isso que nós vamos agora tentar identificar todos esses usuários da contabilidade, não todos, porque são muitos usuários, mas nós vamos fazer uma divisão entre esses usuários, entre usuários internos e também quais são usuários externos da contabilidade. Vamos dar uma olhadinha no quadro, novamente. Como nós temos vários, nós vamos citar alguns desses para vocês aqui. Aí nós temos os usuários internos da contabilidade, que seriam aqueles administradores, gerentes, os encarregados. Os empregados também fazem uso dessas informações internas da contabilidade. Eu quero saber se a empresa que eu estou trabalhando realmente, ela vai me dar uma segurança, eu tenho uma família, então eu quero saber certinho as informações que essa contabilidade traz para esses empregados. Aí nós temos os proprietários da empresa também, os sócios, os diretores e vários outros usuários. E daí nós temos os usuários externos. Aí nós temos os acionistas, nós temos investidores, aquelas instituições financeiras, temos os fornecedores, órgãos públicos,
sindicatos e também o público em geral. E lembrando o seguinte, cada um desses usuários aqui, eles possuem um interesse diferenciado nas informações da contabilidade. A exemplo aqui, quando nós falamos dos acionistas, dos sócios da empresa, do proprietário da empresa, qual é a informação que eles precisam? O interesse deles é sobre a rentabilidade e também a segurança dos seus investimentos. Os acionistas, ele precisa saber realmente se as ações que ele tem na empresa, ele vai trazer uma rentabilidade e a segurança dessa rentabilidade. Quando nós falamos nos administradores, dos gerentes, eles estão interessados em quê? Nas informações que a contabilidade vai trazer para a tomada de decisões sobre compra, sobre venda, sobre a situação da minha empresa. Também nós temos usuários como usuários externos, os bancos. Que também, os bancos eles precisam das informações sobre a segurança dos investimentos. E quando nós falamos em governo, e aí fica bem claro para a gente, o governo está muito interessado também das informações para interesse da tributação, arrecadação, dos impostos da empresa, quer saber a respeito do fisco, quer saber sobre o lucro da empresa, porque sobre o lucro tem a incidência dos impostos. Então, são muitas pessoas interessadas nas informações que a contabilidade vai fornecer. É por isso que a contabilidade, cada vez que recebe um documento de frete, uma nota fiscal de compra, de venda, é necessário que a contabilização seja feita de uma forma adequada. Porque se eu faço uma contabilização errada, ou se eu faço também uma verificação, eu tenho um gasto que aconteceu em determinado setor da empresa. E na hora de eu fazer a contabilização desse gasto, eu faço uma contabilização correta, mas eu também não consigo identificar se esse gasto ele é um custo ou se ele é uma despesa. Ele é um problema, porque cada vez que eu penso numa despesa, essa despesa está relacionada a alguns setores da empresa, nos setores administrativos. E quando eu penso num custo, esse custo está relacionado ao setor de produção. Essa classificação errada desse fato contábil, ele pode gerar um problema para a empresa na hora de tomada de decisões. Eu quero saber, lá os gestores da empresa precisam saber, a maioria dos gastos estão acontecendo em quais setores? Eu tenho um gasto muito grande com o custo e você fez uma classificação errada, você classificou um gasto desse, mas estava lá no setor administrativo. Se eu sei que o gasto foi muito grande com o custo, eu vou tomar as decisões onde? Lá no meu setor de produção. Como foi feita uma identificação errada desse gasto, eu vou tomar atitude num setor que não é realmente o setor que eu preciso. A minha máquina, depois de fazer um rateio de vários setores da empresa, vocês vão ver informações de rateio quando estiver trabalhando com a contabilidade industrial, mas é interessante que vocês entendam um pouquinho. Eu recebo uma fatura de energia elétrica e eu tenho vários setores na empresa, tenho 3 setores na empresa. Eu preciso saber quais desses setores eu tenho um gasto maior de energia elétrica. Se eu tiver que pensar em desativar um desses setores, eu tenho que saber qual é o setor que traz um gasto maior, um custo maior para a minha empresa. É por isso que essa classificação também precisa ser feita de uma forma muito correta. Então, a contabilidade a gente tem que entender, sim, a movimentação do que é débito, o que é crédito, o que é uma origem, o que é uma aplicação. Mas esse contador, ele não vai ser simplesmente aquele funcionário que vai ficar sentado atrás de uma mesa, só recebendo informações. Ele vai ter que conhecer os setores da empresa, vai ter que andar nos setores da empresa, ele vai receber uma informação e vai ter que fazer uma classificação adequada dessa informação, para que essa informação não seja contabilizada certa, mas entendendo como um setor errado. Tudo bem? Continuando no quadro, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo da contabilidade e aí nós vamos lembrar de algumas informações que vocês já conhecem. Dentro desse processo contábil, nós vamos transformar os dados aqui em informação, utilizando o que? Olha, o plano de contas, que nós falamos muito sobre as informações desse plano de contas para a escrituração contábil. Daqui a pouco vamos relembrar as escriturações contábeis também e, no final, o encerramento do balancete de verificação. No próximo slide aqui, nós vamos destacar novamente as informações do plano de contas. Então, o plano de contas, ele é o agrupamento de todas as contas
que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. São as informações aqui do Dícibus e também do Marion. E cada profissional, ele deve considerar as necessidades específicas. Então, nós vamos destacar aqui as necessidades específicas de cada empresa e também dos seus usuários para a elaboração desse plano de contas. O plano de contas, que é considerado por muitos aqui como o principal instrumento econômico, financeiro e patrimonial das empresas, que é através do plano de contas que todas as informações realmente elas começam. Havendo a necessidade, nós já falamos sobre isso, que o plano de contas ele vai estar sendo elaborado. Eu faço a compra de equipamentos, eu sei que dentro do meu plano de contas eu tenho que ter um espaço para lançar esse equipamento. Então nós vamos ter lá móveis e utensílios, vamos ter equipamentos também. Eu faço a compra de um carro, por exemplo. Se eu faço a compra de um carro, eu tenho que ter lá no meu plano de contas uma conta que vai destacar esses veículos. Se eu faço uma compra a prazo, então já tem que pensar lá numa conta de fornecedores. Dependendo da necessidade da empresa, esse plano de contas ele vai ser elaborado. Assim como os departamentos da empresa, elas vão aumentando, nós vamos criando vários departamentos da empresa, dentro do plano de contas nós vamos adicionando contas e daí esse plano de contas vai ser o nosso ponto para todas as informações para a contabilidade. Então eu vou verificar lá, eu fiz uma movimentação financeira, eu fiz a compra de mercadorias. Lá no meu plano de contas, eu vou verificar essa compra, ela está relacionada a qual, no ativo, no passivo, é uma conta de resultado. Eu fiz uma compra de mercadorias, como eu tenho que fazer esse lançamento? Essa conta, ela faz parte do meu ativo? Ela faz parte do meu passivo? Quais são as informações? Quando acontece esse lançamento? Quando o meu ativo eu tenho que debitar e quando eu tenho que creditar? A movimentação de banco, o banco ele pode ser débito, mas ele também pode ser crédito. E aí, como vai acontecer isso? Já que o banco ele faz parte lá do meu ativo, mas as contas do ativo, quando elas são aumentadas, eu faço um débito, mas quando elas são diminuídas, eu faço um crédito. Então você pode entender essa contabilização tanto como aumento e diminuição ativo, do passivo, do patrimônio líquido, lá das contas de resultado, também das receitas e despesas, ou você pode pensar como uma origem ou uma aplicação. Vamos continuar no quadro para vocês entenderem um pouquinho sobre o que vai gerar realmente esses lançamentos. E aí você precisa entender sobre os atos e fatos contábeis. Primeiro vamos falar sobre o ato administrativo. O que vem a ser esse ato administrativo? Ele vai ser uma ação que pode ou não, então ela pode ou não resultar em um fato administrativo, mas em si ela não motiva o registro contábil. E aí para a gente comentar um pouquinho sobre esses atos contábeis, nós temos assuntos como a contratação de um seguro, a admissão de um empregado, ele é um ato administrativo. Até então, eu não tenho que fazer nenhum tipo de lançamento. Eu estou fazendo um contrato de seguro de incêndio para a empresa, por exemplo. Eu estou assinando o contrato, estou verificando. Por enquanto, eu não tenho que fazer nenhum lançamento contábil. Se eu estou fazendo a cotação de alguns itens para a empresa, também é um ato administrativo. Ele pode ou não resultar em um fato administrativo, que seria aquele fato em que eu tenho que realmente fazer a contabilização. Então, esse ato, ele pode ou não, mas geralmente ele não motiva um lançamento contábil. Isso seria um ato administrativo. E o que seria esse fato contábil ou fato administrativo? Vamos dar uma olhadinha no quadro. Continuando aqui, olha, esse fato administrativo, ele vai ser toda a ocorrência que se verifica no patrimônio e ele traz o quê? Uma variação do patrimônio. E essas variações, elas podem ser aumentativas ou diminutivas, são variações específicas ou quantitativas. Então, eles são fatos suscetíveis aqui de contabilização. Por isso, nós vamos denominar isso aqui como fatos contábeis. Exemplo, se lá no ato contábil eu faço a contratação do seguro, ele é um fato contábil quando eu faço
o pagamento desse seguro. Se eu faço a contratação de funcionário, essa contratação eu entendo como um ato administrativo. Mas, quando esse funcionário já está na empresa e eu tenho que fazer o pagamento do salário desse funcionário, aí acontece um fato contábil ou um fato administrativo. Então, isso só vai acontecer quando eu tenho uma variação do meu patrimônio. E quando nós pensamos nessa variação patrimonial, tem que ficar muito claro que quando ele fala ali na qualidade dessa variação, ela pode ser uma variação que vai aumentar meu patrimônio, ou ela vai diminuir meu patrimônio, ou simplesmente vai acontecer uma mutação. Nós temos uma permutação desses valores. Então vamos imaginar que eu tenho que fazer uma transferência bancária. Eu pego um dinheiro que está no caixa e transfiro esse dinheiro para o banco. Então eu tinha 5 mil no caixa e eu transfiro 5 mil para o banco. Eu fiz uma permuta entre as contas que estão lá no meu ativo. Nesse caso, sofreu alguma variação na minha empresa? Não, não teve uma variação. O meu patrimônio continua sendo o mesmo. O valor que eu tinha em caixa, eu passei para banco, não mudou nada. Só que ele é um fato contábil. Ele necessita de uma contabilização. Eu tenho que debitar e creditar uma conta nesse mesmo valor. Por isso, é interessante que a gente entenda o que seriam os fatos contábeis. E aí, relembrando os fatos contábeis, eu tenho o fato que é permutativo, fato modificativo e também tenho o fato misto. Esse permutativo, eu faço uma permuta entre as contas do ativo ou entre as contas do passivo. Quando eu tenho um fato modificativo, eu posso aumentar o meu patrimônio ou eu posso diminuir a minha conta patrimonial também. E quando eu tenho um fato misto, o misto ele vai envolver tanto um ato que é permutativo e também um modificativo. Ele pode aumentar. Eu estou fazendo um pagamento e estou pagando um juro. Eu tenho dois fatos, então isso aqui é um fato misto. Mas para ficar mais interessante, eu vou mostrar um exemplo de cada um para vocês, mas vamos dar uma olhadinha no conceito no quadro. Fatos contábeis, e aí nós vamos ver cada um deles. Primeiro, os fatos permutativos. Nesse caso aqui, como nós estamos falando em uma permuta, aí nós vamos lembrar das informações lá na antiguidade. Lembra que as pessoas elas iam naquelas grandes feiras e cada um levava o seu animal e outro tinha os seus alimentos. E eles faziam uma permuta, uma troca. Aqui nesse fato permutativo, nós apenas trocamos recursos entre as contas do ativo e do passivo. A exemplo do que eu falei para vocês, de uma conta que sai lá do meu caixa e vai para o banco. Então, nós estamos tendo só um fato contábil que precisa da contabilização, mas ele é somente permutativo. Vamos dar uma olhadinha na câmera de documentos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo desse fato permutativo. Aqui na permuta, nós temos a seguinte informação. Depósito em dinheiro em conta corrente bancária. Ou seja, o depósito em dinheiro e está indo lá para a conta bancária, está saindo do caixa, está entrando na conta bancária. Aí no caso aqui, nós temos um modelinho aqui do livro Razão, do livro diário, e aí nós temos uma conta devedora, o banco, que é uma conta lá do meu caixa, uma conta do ativo. A conta do banco está aumentando. Toda vez que eu aumento uma conta do ativo, eu faço um débito. E uma conta credora, estou diminuindo uma conta do ativo, eu faço um crédito dessa conta. E aí eu tenho o histórico aqui, depósito efetuado no banco X, o valor do depósito foi de R$25 mil, e aí eu tenho um outro modelinho aqui, mas é só para a gente entender que eu estou fazendo uma permuta entre duas contas, essas duas contas fazem parte lá do meu ativo. A minha situação patrimonial não foi alterada, esses 25 mil continua lá na minha situação. Não aumentei e também não diminuí a situação patrimonial da minha empresa. Nesse caso, eu tenho um fato permutativo. Permutas que acontecem entre as contas do ativo e também entre as contas do passivo. Vamos dar uma olhadinha no quadro qual é o nosso próximo fato. É o fato modificativo. Os fatos modificativos produzem aqui um efeito no resultado, consequentemente, no patrimônio líquido da empresa. Ou seja, esse fato
ele vai aumentar ou vai diminuir a minha situação patrimonial. E aí nós vamos dar uma olhadinha novamente na Câmara de Documentos para vocês verem um fato que é modificativo. Vamos aqui para a Câmara de Documentos e eu já mostro para vocês esse fato. Então nós temos aqui, vou mostrar aqui para vocês, fato contábil modificativo. Então, o que está acontecendo aqui? É uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço ela é à vista. Então, estou prestando um serviço, estou recebendo à vista esse valor, um total de R$5.000. O que está acontecendo? Olha, lá no meu caixa, a minha conta do ativo está sendo aumentada. Então, eu faço o quê? Um débito na conta caixa. E eu faço um crédito da conta vendas de serviço no valor de R$5.000. O que está acontecendo? Está aumentando o meu patrimônio. Eu fiz uma venda, está entrando no meu caixa um total de R$5.000. Por isso, nós temos um fato modificativo. O fato modificativo, ele modifica a situação patrimonial da minha empresa. Então, eu posso fazer uma venda, uma prestação de serviço, entra dinheiro no meu caixa. Eu posso também ter essa movimentação, ela pode ser negativa. Eu posso, de repente, fazer um pagamento de juros, por exemplo. Se eu estou fazendo um pagamento, está diminuindo a minha situação patrimonial da empresa. Então, eu posso ter um aumento ou posso ter uma diminuição da minha situação. Isso seria um fato modificativo. Ele modifica a situação patrimonial da empresa. E o nosso último fato, que é o fato misto. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Esse fato misto, que também é um fato contábil, que nós precisamos fazer a contabilização dele. O fato misto é a combinação de um fato permutativo e também de um fato modificativo em um único fato contábil. Nós vamos verificar na Câmara de Documentos um exemplo desse fato misto. Está aparecendo modificativo ainda, vamos colocar um misto aqui para vocês. Aqui, nesse caso eu tenho o recebimento de um cliente em atraso, eu vou receber, ainda tem um atraso e tem uma cobrança de juros. Além de receber no caixa, né, que está sendo feito um pagamento de um cliente aqui no valor de R$1.000, eu ainda tenho um valor de juros, que também de R$50. Tudo bem? Se eu tenho esse recebimento, esse fato aqui é um fato que está modificando a situação patrimonial da minha empresa. Está modificando? Não, eu tinha um saldo de clientes para receber, que era um valor de R$1.000. Então, de clientes, eu transferi para a conta caixa, recebimento de R$1.000, mas ainda eu tinha o recebimento de juros. Então, são dois fatos acontecendo em um único fato. Então, nós vamos ter dois lançamentos, débito de caixa e crédito da conta clientes. E também tenho o débito de caixa e a receita financeira, que é a receita pelo pagamento de juros, que também poderia ser, nesse caso, é o recebimento, mas eu poderia estar fazendo o quê? Um pagamento de uma despesa, estou pagando, mas estou pagando em atraso. Se eu estou pagando em atraso, eu também vou ter que pagar juros. Aí é diferente desse recebimento com uma receita, diferente do pagamento com juros, aí eu tenho uma diminuição da minha situação patrimonial, mas envolvendo duas ações, que pode ser um fato modificativo e também um fato permutativo. Tudo bem? Então esses são os três fatos que a gente precisa conhecer. Um fato misto, um fato permutativo e também um fato modificativo. Continuando, vamos dar uma olhadinha no quadro para a gente dar continuidade. Nós vamos relembrar aqui as informações do nosso plano de contas, que é aquele agrupamento de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de uma determinada empresa. E aí, para a gente relembrar a estrutura desse plano de contas, que ele tem uma hierarquia. Nós temos a conta lá, uma conta do ativo. E depois, por uma questão de importância, nós temos aqui o circulante. Depois, o disponível. E também, dentro dessa hierarquia, nós vamos ter as contas. Conta caixa, por exemplo, conta bancos. E dentro dessas contas, nós teremos as subcontas. Caixa, eu posso ter o caixa do departamento 1 e também posso ter o caixa do departamento 2.
Bancos, eu posso ter dois bancos. Eu tenho o banco X, banco Y. E aí dentro dessa estrutura do nosso plano de contas, nós vamos fazer essa classificação, sempre lembrando das contas patrimoniais. Que são as contas patrimoniais? Nós temos as contas patrimoniais que vão envolver as contas do ativo, as contas do passivo e também as contas do patrimônio líquido. Essas são as contas patrimoniais e nós temos as contas de resultado. Contas de resultado envolvendo receitas, envolvendo despesas, além dos impostos sobre vendas, também dos custos. E aí nós vamos relembrar aqui a estrutura desse nosso plano de contas. Por que a gente está fazendo toda essa introdução? É para a gente entender um pouco melhor, porque daqui a pouquinho vocês vão se deparar com a situação de ter os fatos contábeis. Nós vamos mostrar para vocês esses fatos dentro dos razonetes e depois vocês vão ter que montar um balancete de verificação. E aí nós vamos também falar sobre esses lançamentos. Dentro desse processo contábil você precisa conhecer todas essas informações e agora relembrar um pouquinho sobre o débito e também o crédito. Quando isso acontece? Eu sei que toda vez que eu tenho um débito, eu preciso ter um crédito. Toda vez que eu tenho uma origem, eu tenho que ter uma aplicação. E para toda causa eu tenho um efeito. Vamos verificar esse texto aí para ficar bem bacana para vocês. Vamos lá para o quadro. E a gente já dá uma olhadinha nesse método das partidas dobradas. Para cada causa, existe um efeito. E daqui a pouquinho eu vou pedir um quadro branco também para a gente colocar mais uma informação. E para cada origem, existe uma aplicação. E eu tenho aqui também, para cada crédito, eu tenho um débito. E só para a gente relembrar daqueles gráficos que trazem a informação, vamos pedir um quadro branco aqui, a gente já consegue fazer uma anotação. Então, olha, para relembrar, toda vez que eu falo numa conta do ativo, eu tenho um aumento, eu debito. Toda vez que eu tenho uma diminuição da minha conta do ativo, eu faço um crédito. Pensando lá no meu passivo e também no patrimônio líquido, fica diferente. Toda vez que eu tenho um aumento, eu faço um crédito. Toda vez que uma conta lá do meu passivo ela é diminuída, eu faço um débito dessa conta. Quando nós pensamos em receita, a receita, toda vez que ela aumenta, eu credito. E os impostos, custos e também as despesas, toda vez que eu tenho um aumento, pelo contrário aqui, eu faço um débito dessa conta. E toda vez que eu tenho uma origem, eu tenho uma aplicação. Então, eu vou saber de onde está vindo esse recurso e onde é que eu estou aplicando esse recurso. Daqui a pouco tem mais um gráfico para vocês darem uma olhadinha nessa informação. Mas agora nós vamos parar um pouquinho, só para relembrar, vamos verificar algumas dificuldades que são enfrentadas por alguns alunos, por alguns contadores, a respeito do que vem a ser esse débito e crédito. É claro que o contador, já nas suas atividades, ele já passou por uma situação semelhante a isso e com certeza agora ele já não tem esse problema. Mas para alguns iniciantes, realmente isso pode acontecer, que é para entender realmente quando uma empresa está fazendo a contabilização e quando o contador está fazendo essa contabilização. E aí vamos dar uma olhadinha num vídeo, daqui a pouquinho nós voltamos. Olha só, eu preciso que você faça um registro contábil dessa duplicata referente à compra de mercadorias. O prazo máximo para o fornecedor é de 30 dias, ok? Quando o dinheiro entra na minha conta, eu tenho um crédito. Então, como a mercadoria está entrando na empresa, eu tenho um crédito em mercadorias para revenda. E como meu chefe me disse que para todo crédito tem que ter um débito, então o débito vai para a conta do fornecedor a pagar, pois eu tenho uma dívida com ele. Não, mas eu já entrei em contato com o fornecedor. Terminei, chefe, tá pronto. Não, depois eu ligo. Você já terminou? Não, mas tá errado. É que
Vem cá, você sabia que o conceito de crédito e débito em contabilidade são diferentes do que você está acostumado? Hã? Tudo começa com a origem dessas duas palavras. Débito vem do latim debis, que significa pertence a mim. Assim, os bens que pertencem à empresa, como máquinas, mercadorias ou dinheiro, serão de natureza devedora, ou seja, débitos. Tá, mas e o crédito? No latim, a palavra crédito significa confiança em mim. As obrigações da empresa, como fornecedores, bancos e mesmo com os sócios, são de natureza credora, pois os mesmos acreditaram na empresa. Então me explica o seguinte, por que no meu extrato bancário, quando eu tenho dinheiro na conta, ele aparece como crédito e não como débito, já que o dinheiro pertence a mim? O dinheiro é seu, mas a contabilidade é do banco. Assim sendo, o banco está com seu dinheiro porque você acreditou no banco que ele vai te devolver no futuro, entende? Isso em contabilidade é o crédito, ou seja, é uma obrigação para com você. Ah, agora entendi. Bom, então eu vou refazer o registro contábil e já devolvo para o senhor. Depois de ter acompanhado esta situação, você vai conhecer em detalhes uma duplicata. Esse é o modelo, com todas as informações necessárias, como prazo de pagamento, fornecedor e valor. Fato contábil é a compra de mercadorias para venda a prazo, para pagar em 30 dias aos fornecedores. Tipo de fato: permutação entre elementos do ativo e passivo. Ou seja, os bens envolvidos são os ativos, as mercadorias. Já as obrigações envolvidas chamamos de fornecedores a pagar, ou seja, passivo. Agora que você já conhece os conceitos de crédito e débito em contabilidade, vamos analisar esse fato contábil. O débito pertence a mim, são as mercadorias que foram adquiridas. O crédito está relacionado a quem acreditou em mim, ou seja, o meu fornecedor. Muito bem, informações aí para a gente acrescentar sobre esse envolvimento do débito e também do crédito. Algumas dúvidas que aparecem lá, a pessoa vê o extrato bancário, vê lá que é débito, mas a gente tem que pensar que essa contabilidade é feita lá pelo banco. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos dar uma olhadinha no quadro, tem mais informações a respeito da nossa escrituração contábil, que ela é o registro dos fatos contábeis aqui, de acordo com o método das partidas dobradas, considerando o plano de contas e observando os princípios e as normas contábeis. Nós temos princípios como as normas vamos utilizar aqui o regime de competência. Cada vez que acontece um fato contábil, eu faço esse lançamento quando ele está acontecendo. Mas é interessante que, dentro dessas informações da partidas dobradas, o texto traz para que a gente verifique as informações lá do meu plano de contas, para saber realmente quais são as contas que eu tenho no ativo, quais contas eu tenho no meu passivo, para que a contabilização ela aconteça de uma forma mais tranquila. E para relembrar as informações lá da nossa escrituração, dentro da escrituração nós temos o livro diário, né, aquele livro que traz as informações que são apresentadas cronologicamente, ou seja, todos os fatos que acontecem na empresa, diariamente eu vou fazendo esses lançamentos no nosso livro diário. E depois eu tenho também o livro Razão, que além dessas informações cronológicas, ele tem mais um detalhe, que é essa informação por conta. Eu tenho uma conta para cada item que acontece na minha empresa. Então eu tenho uma conta somente para o caixa, eu tenho razão para o caixa e todas as movimentações que aconteceram no caixa cronologicamente. Movimentação do dia 1º, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente. Vou ter também uma razão da conta bancos, da conta fornecedores. A qualquer momento, eu vou lá no meu razão e verifico qual é o saldo de cada uma dessas contas. É claro que hoje, com o sistema, eu consigo verificar isso em tempo real. Mas se você pensar nas informações do meu diário, para saber exatamente quanto eu tive o meu saldo de fornecedores, eu teria um problema, teria uma dificuldade maior do que verificar no razão e eu ter uma ficha lá trazendo a informação de cada uma dessas contas aí através do razão. E depois, dentro dessa escrituração, ela vai caminhando, vão lá para o balancete de verificação, né? O próprio sistema já vai fazendo essas transferências, mas é interessante que você saiba como funciona essa metodologia para que, se houver algum erro, você possa verificar onde foi feito esse lançamento errado. Aí tem esse balancete de verificação, que é aquele elenco de contas
que é um documento interno da empresa, e depois o balanço patrimonial, vem as demonstrações contábeis, e assim vai seguindo nossa contabilidade, e a partir da necessidade que a empresa tem, ela vai crescendo, então nós teremos outras demonstrações que a contabilidade vai apresentar para vocês. Tudo bem? Vamos continuar no quadro lá, só para a gente ver os nossos gráficos, e aí nós vamos parar um pouquinho para as perguntas de vocês. Razonetes, para relembrar, no Razonete eu vou ter o nome da minha conta aqui, vamos imaginar uma conta bem tradicional, a conta caixa. Desse lado aqui, do lado esquerdo, nós temos o débito, tá? Nós temos ativos e despesas, e do lado direito eu tenho o crédito, o passivo e as receitas. O Razonete já é bem conhecido por vocês, e aí toda vez que eu tenho uma origem, lá no meu Razonete, eu vou ter também que creditar essa informação. Origem, eu credito, e toda vez que eu tiver uma aplicação, se eu tenho uma origem, eu tenho uma aplicação também. De onde originou esse valor? Onde está sendo aplicado? A minha aplicação, eu vou fazer um débito dessa conta. E nós vamos parar um pouquinho agora para um momento de perguntas para vocês. É bem rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos para verificar alguns fatos contábeis e já trabalhar um pouquinho mais com o Razonete com vocês. Até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta. Temos vários polos participando da nossa tela de hoje. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui de breves, perguntando o seguinte: pode-se afirmar que os fatos modificativos envolvem as contas de resultado e o fato permutativo envolvem as contas de patrimônio? Então vamos lá. Quando a gente fala em fatos modificativos, envolvem contas de resultado sim, porque quando eu faço o pagamento de uma conta de água, por exemplo, é uma conta de resultado que eu estou pagando e eu estou saindo dinheiro do meu caixa, então está tendo um fato que é modificativo e essa conta de despesa ali é uma conta de resultado. E agora o fato permutativo envolve as contas de patrimônio. Então vamos deixar bem claro, são as contas patrimoniais, para não ficar muito restrita assim a conta de patrimônio, para não ser o patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido ele fica restrito. Quando nós falamos em contas patrimoniais, envolvem todas as contas do ativo, todas as contas do passivo e também o patrimônio líquido. Tudo bem? Nós vimos toda essa evolução, até mostramos para vocês, falamos um pouquinho lá do nosso livro diário, do livro Razão. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta a respeito do... Vamos colocar para vocês daqui a pouquinho. Mas aí toda essa evolução da contabilidade, até para a gente entender lá o Razonete, para agora nós relembrarmos, aí eu vou detalhar para vocês, bem bacana isso aqui, esses lançamentos, e lá no final aparece, eu acho que é um fato novo para alguns alunos, que é a respeito das contas de resultado, ali nós vamos mostrar para vocês, e essas informações vão lá para o balancete de verificação. O pessoal de Jauru está dizendo o seguinte, ressaltar a importância do princípio da competência. Então esse princípio da competência, ele acontece o seguinte: independente se está acontecendo pagamento ou não, eu tenho que fazer, pelo princípio da competência, o lançamento desse fato contábil. Eu faço uma venda a prazo, mas só que eu não vou receber esse valor agora. Eu vou receber daqui a 30 dias. Então eu faço o lançamento só daqui a 30 dias? Não, eu faço o lançamento no momento em que o fato acontece. Eu lanço agora porque eu tenho que atender o princípio da competência. Quando houver o pagamento ou o recebimento de uma dessas contas que são feitas a prazo, e aí lá eu faço um outro lançamento. Então, em regime de competência, o fato ele precisa ser registrado no momento em que ele acontece. E vocês vão verificar vários princípios contábeis que precisam ser verificados. Um deles, muito importante também, é um princípio que você não pode misturar o dinheiro que é da empresa com o dinheiro dos sócios. Então a empresa ela tem o dinheiro, aí eu vou pegar e tirar o dinheiro do caixa para pagar uma conta pessoal minha, do sócio. Eu vou pagar o meu IPVA, então eu vou lá e tiro o dinheiro da empresa e pago uma conta minha. Eu vou pegar o dinheiro aqui da empresa também para abastecer o meu carro. Então toda essa contabilização tem que ser feita. Então o princípio vai dizer o seguinte: a gente não mistura o dinheiro que é da empresa com o dinheiro dos donos da empresa. Tudo bem? Os sócios eles têm uma participação lá sim, que é aquela participação que é feita no momento em que é feita a constituição da empresa. Mas eu não posso misturar essas informações. Mandar um abraço aí ao pessoal de Vitória da Conquista, pessoal de Cruz Alta, pessoal de Serrinha, pessoal de Xinguara, pessoal de São Carlos também, Arapiraca participando, e um grande abraço ao pessoal de Alagoinhas e vários polos que estão participando da nossa teleaula de hoje. Vamos lá para o quadro, vamos verificar alguns fatos contábeis e já vamos verificar os razonetes desses fatos. Começando da constituição da sociedade, que é aquele momento lá na junta comercial que acontece a assinatura do contrato, e essa assinatura do contrato, ela gera o que para os sócios? Uma obrigação com a empresa. O fato 2 é a constituição da sociedade ainda, aqui é o recebimento desses recursos. Muito bem, só que a constituição, a promessa deles era um valor de 200 mil, e agora está acontecendo a constituição da sociedade no valor de 100 mil reais. E esse valor da constituição, ele pode ser 100%, pode ser parcial, no caso aqui 50%, ele pode ser em dinheiro, pode ser em bens também, em veículos, sem nenhum problema. O nosso fato 3 é aquisição à vista. É interessante verificar que se é à vista, ele vai movimentar um valor que está lá no caixa, que é esse valor da constituição aqui. Nós estamos comprando móveis para uso da empresa no valor de 2 mil reais. O nosso fato 4 é uma aquisição, uma outra compra, também à vista. Se é à vista, vamos movimentar o caixa novamente, que é uma conta lá do meu ativo.
Estamos comprando equipamentos de informática e o valor dessa compra é de R$8.000. Nosso fato número 5 é um depósito de dinheiro no Banco 1 SA, no valor de 80 mil. Olha, se eu estou depositando um dinheiro no banco, também esse dinheiro está saindo aonde? Lá do meu caixa. No fato 6, eu tenho uma aquisição à vista. Será que eu vou ter dinheiro para pagar tudo isso? À vista, mas em cheque de mercadorias para revenda no valor de R$30 mil. Se eu estou fazendo uma movimentação com cheque, eu vou utilizar a minha conta bancos, conta movimento. E aí eu vou ter um dinheiro no banco lá, porque eu depositei 80 mil, não tem problemas. O nosso fato número 7 está dizendo o seguinte, é uma aquisição a prazo. Se eu estivesse comprando à vista, ia ser o caixa, mas estou comprando a prazo de mercadorias para revenda no valor de R$10 mil. Então, eu vou gastar um dinheiro, vou assumir um compromisso com o fornecedor e são mercadorias que vão lá para o meu estoque. Muito bem. E aí eu tenho o fato número 8 e aqui eu tenho uma venda à vista de 30% dos estoques iniciais no valor de R$20 mil. Então, eu fiz compras para o meu estoque aqui, nas movimentações, e aí, essas mercadorias que eu tenho, vamos ver, eu fiz uma aquisição aqui à vista de mercadorias, e depois eu também fiz uma outra compra aqui de mercadorias. Então, eu tenho lá no estoque uma quantidade, e dessa quantidade foi feita uma venda à vista no valor de 30% desses estoques. Só que esses 30% teve um rendimento aqui no valor de R$20 mil. Vamos entender certinho como vai ficar essas informações? Então, vamos verificar fato por fato como eu faço essa contabilização. Eu tenho mais alguns fatos aqui acontecendo, vou dar uma olhadinha aqui, que nós temos o custo das mercadorias vendidas. Então, para a gente entender, existe um regime não cumulativo em que nós podemos fazer o aproveitamento dos impostos. Vocês vão verificar com mais detalhes essas informações quando estiverem verificando também a contabilidade comercial. Mas olha, custo das vendas, o que seria esses R$12 mil aqui? Esses R$12 mil, eles equivalem àqueles 30% da mercadoria. Eu quero mostrar isso aqui lá no estoque para vocês. Mas vamos voltar aqui um pouquinho no slide anterior. Olha, quanto é que eu tenho no estoque? Olha, eu comprei 30 mil de mercadorias e comprei mais 10 mil de mercadorias. O meu estoque tem quanto no total? Vamos voltar aqui. No meu estoque eu tenho 30 mil e também tenho mais 10 mil. No meu estoque eu tenho 40 mil, que é o meu estoque inicial. E desses 40 mil, ele está dizendo que nós fizemos uma venda de 30%. 40 mil vezes 30% dá um total de R$12 mil. Esses R$12 mil é o custo das vendas, os 30%. Mas ele disse que o valor da minha venda foi um total de R$20 mil. Esse é o valor da venda. E os impostos incidem sobre a venda. Então, para a gente entender, os valores que eu estou colocando aqui são valores hipotéticos, nós estamos colocando 18% de ICMS, 18% vezes os 20, então 20 mil vezes 18%, eu tenho 3.600 de imposto sobre vendas. Imposto sobre vendas eu tenho o PIS também, que é 1,65. Então, sobre os 20 mil vezes 1,65%, eu tenho R$330. Outro imposto sobre venda aqui, que é a COFINS, dos 20 mil vezes 7,6%, eu tenho um total de 1.520 e eu tenho que fazer essas contabilizações aqui. Vamos fazer passo a passo para vocês. Primeiro, nós temos todos os fatos contábeis que foram registrados na minha empresa. Então, eu sei que de repente você vai falar assim, professor, a questão lá no final lá do custo da mercadoria vendida lá, nós não vimos muito disso. Então, só para a gente saber, vocês vão entender muito mais sobre essas informações quando estiverem trabalhando com a contabilização nas empresas comerciais envolvendo impostos.
tá? Esse regime que nós estamos pensando aqui é o regime não cumulativo. É claro que nossa aula aqui nós vamos falar de tributação, mas no regime não cumulativo você pode se apropriar desses valores no momento em que você faz a venda e depois você compensa quando você faz uma compra de mercadoria. E aí, nesse caso, nós estamos fazendo o quê? Eu fiz uma venda somente, então eu tenho os impostos que incidem sobre a venda. Tenho toda a movimentação desde a constituição da empresa até uma venda do estoque. Como ficam isso nos nossos razonetes? Vamos fazer para vocês passo a passo. Vamos para o quadro. Nosso primeiro fato: constituição da sociedade, assinatura do contrato. Nesse momento, está gerando aquela obrigação dos sócios com relação à empresa. Então, nós temos um débito de 20 mil, que é o meu capital integralizar, e tenho também um crédito do capital subscrito no valor de 200 mil, lá na assinatura do meu contrato social. Seguindo no próximo slide, nós vamos implementando e colocando as informações aqui. O nosso fato número 2 traz a seguinte informação: olha, é a constituição da sociedade novamente, mas aqui é o recebimento dos recursos, que são aquelas obrigações dos sócios. No caso, são 100 mil reais. Em dinheiro, eu vou ter um valor no caixa, o valor de 100 mil reais. E aí, para a gente testar um pouquinho, eu tenho uma origem aqui em capital integralizar e eu tenho uma aplicação no meu caixa no valor de 100 mil reais. Professor, eu entendo melhor quando tem a setinha lá do débito e crédito. Então, olha, minhas contas do ativo, toda vez que aumenta, eu faço um débito. O caixa é uma conta do meu ativo, está aumentando. Então, debito 100 mil reais. Vamos lá para o próximo fato, que é o fato número 3. No fato 3 está dizendo o seguinte, olha, aquisição, é feito à vista de imóveis para uso no valor de 2 mil reais. Então, essa informação aqui é para uso, porque nós sabemos que não vai acontecer a comercialização desses móveis. Se é aquisição à vista, nós temos um valor de 2 mil. O que está acontecendo com o meu caixa? Está sendo diminuído. Ou eu posso entender que esses 2 mil aqui é uma origem e a aplicação vai ser lá na minha conta de imóveis e utensílios. O caixa, imóveis e utensílios são contas do meu ativo, que toda vez que o meu ativo aumenta, eu faço um débito. A conta móveis e utensílios está aumentando, debito 2 mil reais. E toda vez que ela é diminuída, eu faço um crédito. O meu caixa, que antes tinha 100 mil, estou diminuindo agora, ele está diminuindo 2 mil, eu faço um crédito dessa conta caixa. Tudo bem por aqui? Então vamos lá, vamos para o nosso fato número 4. Fato 4. Eu tenho uma aquisição à vista novamente, então eu vou diminuir novamente a minha conta caixa de equipamentos de informática para a minha empresa no valor de 8 mil reais. Então vamos entender essas informações. Vocês percebam que nós estamos somando sempre os dados no nos nossos razonetes. São 8 mil. 8 mil reais é a minha origem e 8 mil reais na conta de informática vai ser a minha aplicação. Também, novamente, as contas do meu ativo, aumentando, eu debito. Equipamentos de informática vai entrar lá na minha conta do ativo, 8 mil, vou fazer um débito e toda vez que eu diminuo os valores do meu ativo, eu faço um crédito. Olha o que está acontecendo com a conta caixa. 8 mil está sendo diminuído, eu faço um crédito desse valor. Então, foi uma aquisição à vista. Se foi à vista, eu paguei com o recurso do caixa. Vamos lá para a próxima informação. É o nosso fato número 5. Eu tenho um depósito em dinheiro no banco. Que fato é esse? Que eu tiro o dinheiro do banco, tiro do caixa e mando para o banco. É um fato permutativo. Então, o que está acontecendo aqui? Depósito em dinheiro que está indo lá para o banco. Então, minha conta de bancos conta movimento, está sendo aumentada em 80 mil reais. E esse valor, que é a minha origem, está aqui, a origem desse valor está vindo do caixa e a minha aplicação está lá no banco, no valor de 80 mil. O que está acontecendo com o caixa, professor? Está sendo diminuído em 80 mil. Por isso, eu faço um débito.
A conta bancos, que também é do ativo, está sendo aumentada, eu faço um débito no valor de R$80.000. Continuando, nós temos o fato número 6. Percebam que o nosso saldo do capital integralizar, depois nós vamos fazer o fechamento aqui para vocês, para a gente entender certinho. Vamos ver o que pede esse fato número 6. É uma aquisição que é feito à vista, só que é em cheque. Se eu estou pagando em cheque, eu estou movimentando a conta lá da minha conta bancos, conta movimento, de mercadorias para revenda no valor de R$30.000. Então vamos dar uma olhada como é que ficou isso aqui. Esses R$30.000, aonde é a origem? A origem dele é lá na conta bancos. É daqui que está saindo o dinheiro. Origem. E onde eu estou aplicando isso? Lá na minha conta de estoques. Olha, eu estou comprando mercadorias, a minha aplicação de R$30.000. E aqui, novamente, nós temos aquela informação de toda vez que a minha conta do ativo, que é o caso do banco, toda vez que ela é diminuída, eu faço um crédito. Aqui eu tenho os débitos, aqui eu tenho o crédito no valor de R$30.000. Por sua vez, o estoque, que também é uma conta do ativo, eu tenho um débito e tenho um crédito. O que está acontecendo? Está aumentando esse valor. Então, eu debito um valor de R$30.000, que é equivalente à minha aquisição à vista em cheque de mercadorias. Essas mercadorias, elas vão lá para o meu estoque. Aqui, ó, estoque de mercadorias. Tudo bem, esse é o nosso fato número 6. Vamos dar uma olhadinha no nosso fato número 7. Fato número 7, eu tenho a seguinte informação. Aquisição, essa aquisição é feita a prazo de mercadorias para a revenda no valor de R$10.000. Se essa aquisição é feita a prazo, eu vou gerar uma obrigação com os fornecedores, que nesse caso aqui é a origem do meu recurso, lá dos fornecedores. E a aplicação vai ser aonde? Lá no meu estoque. Aqui um detalhezinho, que como o estoque é uma conta do meu ativo, aqui eu tenho débito, eu tenho crédito. O que está acontecendo com o meu estoque? Meu estoque está sendo aumentado. Toda vez que o meu ativo ele é aumentado, eu faço um débito. Tudo bem? Agora, fornecedores é uma conta do meu passivo. E o que está acontecendo com essa conta? Está aumentando a obrigação com fornecedores. Mas lá no meu passivo, nós sabemos que toda vez que a minha conta é aumentada, eu faço um crédito. Por isso eu tenho um crédito aqui de R$10.000 na conta fornecedores. E percebam que meu estoque aqui, agora eu tenho 30 mil e mais R$10.000 na conta de estoque. Vamos lá para o nosso fato número 8, que é uma venda à vista. Nós já fizemos esse cálculo para vocês, que é dos 30% do estoque, no valor de R$20.000. É claro que eu vou pegar esse valor de estoque, que é 30, mais 10, que é 40 mil, vezes os 30%, e dá um total de quanto? Um total de R$12.000. Então, meu estoque ele está sendo diminuído em R$12.000. Esse valor aqui é a minha origem, só que a aplicação desse valor, ela vai ser lá no caixa, no valor de R$20.000. Então, foi uma venda à vista, no valor de R$20.000, eu tenho aqui os R$20.000 que está entrando no meu caixa. Até que tudo bem? Depois a gente vai voltar nesse slide aqui para a gente fazer o fechamento das contas. Só que como eu fiz essa venda e eu tenho os impostos que incidem sobre as vendas, então vamos dar uma olhadinha no próximo slide aqui. Eu tenho o custo da mercadoria vendida. Esse custo da mercadoria vendida no valor de R$12.000. ICMS sobre vendas, só para fixar, são 18% de R$20.000. 18% de R$20.000. Eu tenho ICMS sobre vendas, eu faço um débito. ICMS a recolher, eu faço um crédito desse valor.
É claro que quando você tiver uma compra de mercadorias, nós vamos inverter esses resultados, mas agora só para realmente para a gente ilustrar a informação. O PIS, nós vimos que o PIS ele tem um valor de 1,65% de R$20.000, que dá um total de 330. Eu debito 330 em PIS e 330 em PIS a recolher. E para finalizar aqui, a minha COFINS, 7,6% de R$20.000. Eu tenho um total de 1.520 a débito e também tenho um crédito de R$1.520. Agora, para a gente fechar as informações aqui, quando vocês chegam no total de cada um dos razonetes, é claro, depois eu tenho que achar o saldo dessa conta, porque a nossa atividade de sala vai pedir para você montar um balancete de verificação. E com o balancete de verificação eu vou ter que pegar o saldo de cada uma dessas contas. Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha no enunciado com vocês, nós vamos parar um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos para verificar o saldo das contas. Depois a gente para novamente para você finalizar o balancete de verificação para a gente não ter nenhum problema com relação aos saldos e os valores. Vamos dar uma olhadinha no enunciado da nossa atividade. A atividade vai dizer o seguinte, ó, balancete. Após efetuada a escrituração, que nós fizemos ali nos razonetes tudo certinho, nos razões analíticos ou razonetes, de conta em conta, emitir uma relação de contas com os saldos extraídos dos registros contábeis em determinada data. Então, beleza, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pequena paradinha aqui para vocês encontrarem os saldos das contas, dos razonetes. Eu quero saber lá quanto eu tenho em capital integralizar, eu quero saber o meu estoque, qual é o valor, eu quero saber qual é o meu saldo do caixa, porque esses valores é que vão lá para o balancete de verificação. Vamos parar um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto para a gente confirmar esses valores, está tudo certinho com vocês. Até daqui a pouco.
Tudo bem, meus queridos, estamos de volta. Tem o pessoal de Barreiras, São Luís Gonzaga, Pindamonhangaba, pessoal de Santa Maria também, Itapuranga participando da nossa teleaula, obrigado aí pela participação de vocês, pessoal de Castanhal e pessoal de Ponta Porã e vários outros polos que estão nesse processo contábil com o professor Valdeci aqui. E agora nós vamos dar uma olhadinha, lá naqueles razonetes, nós vamos verificar o saldo de cada uma dessas contas, para que também não tenha nenhum problema. A gente vai pegar os saldos, esses saldos nós vamos transferir lá para o nosso balancete de verificação. Então vamos lá, dá uma olhadinha no quadro, nós temos aqui os saldos. Vamos lá, o nosso capital subscrito, ele ficou com o valor de 200 mil, não mudou nada, na conta crédito. Tudo bem? A minha conta de capital integralizar, eu tenho 200 mil em débito e tenho 100 mil em crédito. Fazendo a subtração desse valor, eu vou ter o capital integralizar no valor de 100 mil reais a débito. Tudo bem. E lá no meu caixa? Aqui no meu caixa, se eu somar os valores 2 mil mais 8 mais 80, dá um total de 90 mil. Somando aqui 100 mais 20, dá um total de 120 mil. E se eu fizer a subtração desses valores, eu tenho um caixa a débito no valor de 30 mil reais no caixa a débito. Equipamentos de informática, eu continuo com o valor de 8 mil no débito. A minha conta de bancos, eu tenho 80 mil a débito e 30 mil a crédito. Fazendo uma subtração desses dois valores, eu fico com um total ainda de 50 mil reais lá na minha conta bancos. Móveis e utensílios, débito de 2 mil reais. A minha conta de estoques, então vamos fechar aqui. Eu tenho 12 mil no valor do crédito. E se eu somar o meu débito aqui, eu tenho um débito no valor de 40 mil reais. Como eu tenho que encontrar a diferença desses dois valores, eu vou ficar com um saldo a débito no total de 28 mil reais. Tudo certo? Conta de estoques, você vai colocar lá no seu balancete de verificação a conta de estoques no valor de 28 mil reais. Tudo bem até aqui? E esse valor está em débito. Indo lá para a conta fornecedores, fornecedores ficou com crédito de 10 mil reais. Receita sobre vendas também. Receita sobre vendas faz parte lá das minhas contas de resultado. Então lá no final nós vamos colocar essas receitas com vendas lá no crédito no valor de 20 mil reais. Muito bem. Aí nós estamos fechando lá no próximo slide aqui, nós temos os saldos das contas de PIS e COFINS, custo da mercadoria vendida. Nós temos débito no valor de 12 mil reais, que também é uma conta que vai lá para o nosso balancete de verificações, lá, esse custo das mercadorias vendidas, também conhecido como o CMV, custo de mercadorias vendidas, no valor de 12 mil a débito. E aí nós temos as contas de ICMS e ICMS sobre vendas. Ficaria um débito de 3.600 e teria um crédito também do ICMS a recolher no valor de 3.600. Então tem que ter lá ICMS sobre vendas, ICMS a recolher. PIS sobre vendas, débito de 330, crédito de PIS a recolher no valor de 330 também. E aí a COFINS sobre vendas, 1.520 a débito, COFINS a recolher, 1.520 a crédito. E agora você vai ter uma tarefa que é montar essas informações, que são os saldos das contas, vocês vão ter que colocar isso dentro de uma estrutura, de um balancete de verificação. Nós começamos lá pelas contas patrimoniais, né? Começamos com os valores do caixa, tudo certinho, vamos desenvolvendo, depois vamos colocar as contas do passivo e lá no final vamos colocar as contas de resultado. Objetivo dessa nossa informação, primeiro mandar um abraço aí para o pessoal de Criciúmal,
participando também da nossa teleaula. Obrigado ao pessoal de Feira de Santana, São Bento do Sul e o pessoal de Eunápolis. Um grande abraço e muito obrigado aí pela participação de vocês. O objetivo dessa atividade é você pegar cada uma dessas informações. Eu vou ter uma coluna que vai ter as contas do meu ativo, contas de débito, e vou ter uma coluna que vai ter as contas de crédito. O objetivo é que a soma das contas do débito seja exatamente o valor da soma das contas que estão em crédito. E aí, se você faz isso, bateu o balanço, beleza, estamos tranquilos. Se alguma coisa aconteceu errado, algum valor deu errado, aí você precisa verificar novamente lá nos razonetes as contas, se você fez o lançamento tudo certinho, para realmente bater. Tem que chegar num valor, e aí eu vou pedir para vocês montarem essas contas de débito e crédito e colocar lá no chat os valores que vocês encontram, os valores de débito e crédito. Daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a resolução dessa atividade e também para fazer as considerações finais da nossa teleaula de hoje. Então, daqui a pouquinho nós estamos de volta.
Muito bem, meus caros, já temos um pessoal aí que estão resolvendo, estão chegando no resultado lá. E aí nós vamos para o quadro, vamos detalhar para vocês um passo a passo ali da resolução desse balancete de verificação. De repente, para alguns, como uma novidade, iria aparecendo aqueles impostos, aquele custo sobre vendas. Então vamos lá para o quadro, dá uma olhadinha ali, nós já fazemos a resolução. Eu tenho aqui um gráfico trazendo para vocês esse balancete. Então é o seguinte, o nosso capital subscrito, nós verificamos lá que o valor dele a crédito era de 200 mil. Capital integralizar, débito de 100 mil reais. A conta caixa também ficou um débito de 30 mil. Equipamentos de informática, 8 mil reais. A conta bancos também, nós fechamos o saldo lá do nosso Razonete no valor de 50 mil reais. Móveis e utensílios, por sua vez, débito também de 2 mil reais. Eu só quero chamar uma atenção de vocês aqui para a conta caixa. Conta caixa fica em débito. Eu não posso ter caixa crédito, eu não tenho caixa negativo. Como é que eu tenho dinheiro negativo lá no meu caixa? Então isso aí a gente tem que verificar também, não pode ter erros. Depois, o estoque de mercadorias também ficou com 28 mil, porque a gente fez toda aquela movimentação, e a conta fornecedores, 10 mil reais. Continuando, a outra parte do nosso balancete de verificação, receita com as vendas, 20 mil reais, aqueles 30% lá. E depois, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, o custo sobre as vendas aqui, no total de 12 mil reais. E os impostos, impostos sobre vendas, debita 3.600, credita 3.600 em ICMS a recolher. PIS sobre vendas, 330, PIS a recolher, o mesmo valor. COFINS sobre vendas, 1.520, e aí nós temos o COFINS a recolher no valor de 1.520. Os totais, e aí nós temos alguns polos que conseguiram chegar no valor, já vamos falar o nome deles aqui, o total de R$ 235.450 a débito e esse mesmo valor a crédito. E nesse caso, nós temos os valores corretos. E fechando ali, você tem o valor de débito e crédito batendo, então os lançamentos que você fez realmente estão corretos. Parabenizar o pessoal lá de São Luís Gonzaga, o pessoal de São Francisco, o pessoal de Pirapora também, Quixeramobim, parabéns aí pelos resultados, pessoal de Serrinha, Limoeiro do Norte, pessoal de Vilhena também, Colíder, Anápolis e Jaíba. Muito bem, parabéns aí pelos resultados, o pessoal conseguiu chegar nos valores lá de débito e crédito, bateu, deu tudo certinho, então a gente consegue fechar nosso balancete de verificação. Durante a nossa teleaula, nós fizemos toda uma verificação da importância dessa contabilidade, o objetivo da contabilidade que é controlar esse patrimônio. Nós falamos dessa escrituração, falamos lá do nosso livro Razão, livro Caixa, relembramos algumas informações. E depois nós tivemos os atos e fatos contábeis. Os fatos contábeis são esses que a gente faz a contabilização e os atos eles não vão gerar o nosso fato contábil. E aí vocês tiveram todos esses fatos contábeis e com os razonetes vocês chegaram nos valores do balancete de verificação. Espero ter contribuído com o entendimento de vocês de mais uma parcela dessa contabilidade. Um grande abraço a todos vocês, um bom retorno aí aos seus lares e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.